E aí, só justificando o voto no Rubens, eu acho que seria muito difícil hoje, individualmente, a gente colocar um jogador nesse, vamos lá, nesse patamar de o melhor em campo. Eu acho que todos os jogadores do Atlético hoje, eles não tiveram uma atuação que você disse, olha, realmente esse aqui foi fora de série e tal. O Hulk fez o gol, deu assistência e tal, dentro do trabalho que é feito dele. Mas aquilo que a gente sempre vê o Hulk fazer, né, que é puxar muita marcação, deixar os seus companheiros livres, esse trabalho dele hoje foi prejudicado diante de uma marcação muito forte em cima dele também, né? Então acho que seria muito difícil a gente apontar um jogador que tivesse sido extremamente correto do início ao fim do jogo, sem cometer erros ou ter as suas características de jogo mantidas numa partida em que, principalmente no segundo tempo, ela tirou qualquer característica do Atlético, qualquer característica tática que o Atlético tenha. E acho que o Rubens, ele se manteve do início ao fim dentro de uma regularidade. Não que ele tenha sido, né, muito diferente dos outros, no que eu digo, estou falando do individual, mas o Rubens de uma consciência muito grande, talvez naqueles momentos em que a gente pedia tanto que o atleta estivesse concentrado, que o atleta estivesse centrado naquilo que ele estava fazendo, poucos jogadores conseguiam fazer isso. E eu acho que o Lianco fez isso muito bem no combate, né, no chegar junto, no estar, no mostrar a vontade dele. Acho que foi mais um bom jogo do Lianco, apesar de ter levado o cartão e ter ficado, né, pelo vestiário aí, não voltou para o segundo tempo nesse sentido. E acho que o Rubens também foi muito bem, ele cresce a cada jogo, né, e se torna um jogador realmente importante para o Milito. Se eu tivesse que dar um pior em campo, eu daria para o Milito hoje, porque eu nunca vi tanta confusão. A gente entende os desfalques, né, mas normalmente, pelo menos, você tem que vir parecendo alguma coisa, mas por que você tem que mexer tanto, né, quando você já não tem tanta gente, né? Talvez vir ali mais no arroz com feijão seja o melhor. O Atlético sofreu muito, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Se não aparece aquela mão ali no gol do Braithwaite, o Atlético teria muito mais dificuldades, né? Foi 1 minuto, né? A concentração não tinha, faltava concentração. O Atlético fazia uma... A confusão foi tão grande que qualquer regra assim, normal no futebol que acontece normalmente. Se o adversário coloca muitos atacantes em campo, naturalmente você tenta roubar essa bola para sair em velocidade, porque obviamente ele vai ter dificuldade na recomposição defensiva, porque ele não tem nem jogadores de meio, nem jogadores da zaga ou laterais para fazer essa recomposição. O Atlético não aproveitou uma situação dessa na segunda etapa de jogo, nem uma situação dessa, né, na segunda etapa de jogo. Ao contrário, ele colocava gente para reforçar, até quando ele colocou o que você está rindo? Ele fez as substituições e que eu esperava que entrasse ali o Palácios, né, para melhorar por ali, mas quando ele entra com o Mariano, eu falei que eu não estou entendendo mais nada, né? Aí eu achei até que o Saravia pudesse ir um pouco mais à frente, ficar no paralelo ali com o Scarpa, quem sabe, né, tentar alguma situação pelos lados, até nessas escapadas que eu estou falando, né, e aí inverter com o Scarpa, nem inverteu, o Scarpa inverteu hoje, então assim, olha, não dá para explicar como é que o Atlético conseguiu se salvar nessa segunda etapa de jogo. Então, e assim, nem o que é normalmente, né, entre aspas, regras do futebol, que é você ter essa facilidade no contra-ataque quando uma equipe está muito cheia de atacantes, né, até porque esses atacantes não conseguem se recompor de uma forma tão rápida, o Atlético nem isso conseguiu aproveitar. Então, acho que não dá pra gente entender o que foi feito no segundo tempo. Passou, ok, fez os 3 pontos, valeram pelos 3 pontos, mas olha, o segundo tempo do Atlético foi horroroso de sistema, de história, do desgaste que esses jogadores acabaram tendo, né, por ter que cumprir funções que nem eram deles, né? É claro que todo treinador hoje quer que o cara marque, que o cara ataque, que o cara combate, mas você viu os jogadores do Atlético, eles cercavam, eles não marcavam, eles não davam o bote, eles não chegavam junto para marcar, nada disso, eles ficavam observando a movimentação do Grêmio para tentar fazer algo.
Isso não é uma... Né, não tem como você jogar um campeonato e um jogo como esse difícil contra o Grêmio abrindo tanto essa lógica, né? E no primeiro tempo, mesmo assim, ainda deu muitos espaços também. Então, não acho que tenha sido um jogo em que você fale assim, não, o Atlético foi bem. Ganhou, ok. Em outros que ele foi bem, ele não ganhou. Também tá valendo. Então, vieram os 3 pontos.